Dentro de um pequeno apartamento no subúrbio, Luciana Mendes, uma jovem de 25 anos, andava de um lado para o outro com seu bebê nos braços. Miguel, de apenas 9 meses, ardia em febre e chorava incessantemente, seu rostinho vermelho contorcido, em desconforto. "Shh, vai ficar tudo bem, meu amor", Luciana sussurrava, tentando conter o próprio desespero que crescia em seu peito. Ela pressionou novamente a palma da mão contra a testa do filho e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A febre parecia ter piorado nos últimos 30 minutos. Olhou para o relógio na parede da pequena sala. 2h17 da madrugada. Caminhou até o armário do banheiro e vasculhou freneticamente por algum medicamento para a febre, mas só encontrou um frasco vazio. Tinha usado as últimas gotas 2 dias antes, quando Miguel começou a apresentar sintomas de resfriado. "Droga", murmurou ela, sentindo as lágrimas se acumularem nos cantos dos olhos. Luciana tentou respirar fundo para organizar os pensamentos. Precisava levar Miguel ao hospital e rápido. Pegou o celular e abriu o aplicativo de transporte, mas a mensagem que apareceu na tela só confirmou o que ela já sabia. Saldo insuficiente. Tentou chamar um táxi convencional, mas o valor cobrado era quase o dobro do que tinha guardado para comprar fraldas para a semana. Suas mãos tremiam enquanto ela verificava o horário dos ônibus noturnos. Nada. O próximo só passaria às 5 horas da manhã, tempo demais para esperar com Miguel naquele estado. Por um breve momento, pensou em ligar para Rodrigo, o pai de Miguel, mas afastou imediatamente a ideia. Ele havia deixado claro 6 meses atrás que não queria nenhuma responsabilidade quando abandonou os dois, após descobrir que ela estava grávida. As últimas mensagens dele foram bloqueadas depois que ele sugeriu que ela desse um jeito na gravidez. O pequeno Miguel soltou um gemido de dor, trazendo Luciana de volta à realidade desesperadora em que se encontrava. Não tinha escolha. Teria que ir andando até o hospital mais próximo, que ficava a cerca de 50 minutos de caminhada. Rapidamente, Luciana vestiu um casaco sobre a camiseta desgastada de pijama, enrolou Miguel em 2 cobertores e o acomodou contra o peito. Pegou uma pequena bolsa onde colocou a certidão de nascimento do filho, seus documentos e os últimos R$ 45 que tinha guardado no fundo da gaveta de meias. Olhou uma última vez para o apartamento bagunçado, com a notificação de despejo do proprietário ainda sobre a mesa da cozinha, e fechou a porta atrás de si. Uma chuva parecia se aproximar. Luciana começou a caminhar apressadamente pela rua mal iluminada. Protegia Miguel o máximo que podia, usando o próprio corpo como escudo contra a chuva que começava a aumentar. Cada passo que dava era um lembrete de como sua vida havia desmoronado nos últimos meses. Perdeu o emprego no supermercado há 3 semanas, quando o gerente decidiu reestruturar o quadro de funcionários após uma queda nas vendas. Como era uma das mais recentes contratações, foi a primeira a ser dispensada. "Nada pessoal", ele havia dito, entregando-lhe a carta de demissão. "Apenas negócios." Desde então, tinha enviado currículos para dezenas de lugares, mas sem sucesso. As contas começaram a se acumular. Aluguel, luz, água e o pior de tudo, não tinha mais como comprar os medicamentos de Miguel quando ele adoeceu dias atrás. Um trovão ecoou ao longe, seguido por um relâmpago que iluminou momentaneamente a rua deserta. Miguel se contorceu em seus braços, o choro agora mais fraco, o que a preocupou ainda mais. Apressou o passo, ignorando a água que já encharcava seus tênis. Após 10 minutos de caminhada, Luciana chegou a uma avenida mais movimentada. Mesmo àquela hora da madrugada, alguns carros passavam ocasionalmente. Posicionou-se na beira da calçada e tentou acenar para 2 táxis que passaram, mas ambos ignoraram seu gesto desesperado. "Por favor", ela murmurou para si mesma, as lágrimas agora se misturando com a chuva em seu rosto. "Alguém me ajude." Foi quando avistou os faróis de um carro esporte preto se aproximando. Sem pensar 2 vezes, Luciana avançou um pouco mais para a beirada da rua e acenou freneticamente. Fernando Azevedo diminuiu a velocidade instintivamente,
Estava voltando de uma festa corporativa que havia se estendido mais do que planejava. Como diretor de operações de uma empresa de tecnologia, raramente tinha tempo para eventos sociais, mas seu chefe havia insistido que sua presença era fundamental para impressionar alguns investidores estrangeiros. Ao ver a silhueta de uma mulher acenando na beira da estrada, seu primeiro instinto foi acelerar. São Paulo não era conhecida por ser segura àquela hora da noite, e histórias de assaltos usando mulheres como iscas eram comuns. Mas algo no gesto desesperado dela o fez hesitar. Diminuiu ainda mais a velocidade e foi então que percebeu. Ela carregava um bebê nos braços. Fernando parou o carro a alguns metros dela e abaixou o vidro apenas o suficiente para poder falar. "Você está bem? Precisa de ajuda?" perguntou ainda cauteloso. Luciana correu até o carro, o alívio momentaneamente substituindo o desespero. "Por favor." Sua voz estava embargada pelo choro. "Meu filho está com febre muito alta. Preciso levá-lo ao hospital, mas não tenho como chegar lá. Por favor, nos ajude." Fernando olhou para o bebê nos braços dela, seu rostinho pálido, exceto pelas bochechas ardendo em febre. Sem hesitar mais, destrancou as portas. "Entre, rápido. Qual hospital?" "O municipal", respondeu Luciana, entrando apressadamente no banco traseiro do carro, ainda segurando Miguel firmemente contra o peito. "É o mais próximo daqui." Fernando assentiu e acelerou assim que ela fechou a porta. Pelo retrovisor observou a jovem mãe, encharcada e visivelmente exausta, sussurrando palavras de conforto para o bebê. "Quanto tempo ele está assim?" perguntou, Fernando tentando avaliar a gravidade da situação. "A febre começou ontem", respondeu Luciana, sua voz trêmula. "Mas piorou muito nas últimas horas. Ele nunca ficou tão quente antes e está tão molinho." Fernando sentiu um aperto no peito. Não era médico, mas sabia que febre alta em bebês podia ser sinal de algo sério. "Estamos quase lá", disse, acelerando um pouco mais. "Vai ficar tudo bem." Enquanto dirigia pelas ruas molhadas da cidade, Fernando não conseguia deixar de se perguntar o que tinha levado aquela jovem mãe a estar sozinha na rua, de madrugada, com um bebê doente nos braços. Mas esse não era o momento para perguntas. O importante agora era chegar ao hospital o mais rápido possível. O que nenhum dos dois sabia enquanto o carro cortava a noite chuvosa em direção ao hospital era que aquele encontro inesperado mudaria para sempre o curso de suas vidas. As luzes da emergência do hospital municipal brilhavam como um farol na noite chuvosa quando Fernando estacionou o carro o mais próximo possível da entrada. Sem hesitar, ele desceu rapidamente e abriu a porta traseira para ajudar Luciana. "Vamos, eu te ajudo", disse ele, oferecendo apoio enquanto ela saía do veículo com Miguel, firmemente acomodado em seus braços. Juntos correram para a entrada da emergência. O cheiro característico de antisséptico e o som abafado de vozes e equipamentos médicos preenchiam o ambiente. A recepção estava ocupada, com algumas pessoas aguardando atendimento em cadeiras de plástico azul desgastado. "Meu filho está com febre muito alta", explicou Luciana para a recepcionista, uma mulher de meia idade com olheiras pronunciadas. "Começou ontem, mas piorou muito nas últimas horas." A recepcionista olhou para o bebê e, notando sua aparência letárgica e o rosto corado pela febre, assentiu com seriedade. "Preencha isso enquanto chamo a enfermeira", disse, empurrando um formulário em direção a Luciana. Fernando, que havia permanecido ligeiramente atrás dela, deu um passo à frente. "Eu posso ajudar com isso", ofereceu pegando o formulário. "Você se concentra no seu filho." Luciana o olhou com gratidão. Foi a primeira vez que realmente enxergou o homem que a havia resgatado. Alto, com cabelos escuros, vestia uma roupa social, provavelmente vindo de algum evento importante. Seus olhos castanhos demonstravam uma gentileza que ela não esperava de um estranho. "Obrigada", murmurou ela, apertando Miguel contra o peito. "Meu nome é Luciana. Luciana Mendes." "Fernando Azevedo", ele respondeu com um breve sorriso antes de começar a preencher o formulário.
Qual o nome completo do seu filho? Miguel Mendes Silva, respondeu ela, balançando suavemente o bebê, que agora parecia adormecer, exausto, pela febre. Fernando continuou preenchendo o formulário com as informações que Luciana lhe fornecia, percebendo como ela parecia relutante em mencionar qualquer coisa sobre o pai da criança. Antes que pudessem terminar, uma enfermeira apareceu e chamou o nome de Miguel. Por aqui, indicou a profissional, conduzindo-os a uma pequena sala de exames. Na sala, a enfermeira pediu que Luciana deitasse Miguel na maca e começou a verificar seus sinais vitais. O bebê acordou com um movimento e começou a chorar novamente, mas com menos força do que antes. Temperatura em 39,1 Celsius, anunciou a enfermeira franzindo o senho. Há quanto tempo começou a febre? Desde ontem à tarde, respondeu Luciana, sua voz trêmula. Dei antitérmico, mas acabou, e ele piorou muito durante a noite. O médico virá em alguns minutos, informou a enfermeira, aplicando um pequeno adesivo no braço de Miguel para iniciar a medicação intravenosa. Vamos começar a baixar essa febre. Quando a enfermeira saiu, um silêncio desconfortável preencheu a sala. Fernando, de pé próximo à porta, sentiu-se subitamente um intruso naquele momento íntimo entre mãe e filho. Estava prestes a se despedir quando Luciana falou. Não sei como agradecer, disse ela, sua voz quase um sussurro. Se você não tivesse parado... Não precisa agradecer, interrompeu Fernando suavemente. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Luciana balançou a cabeça negativamente. Não teriam. 3 carros passaram por mim antes do seu, ninguém parou. Fernando não soube o que responder. Em seu lugar, vários outros também teriam seguido adiante, especialmente àquela hora da noite em uma cidade grande. Ele mesmo quase não havia parado. Você mora longe daqui? Perguntou, tentando mudar o assunto. Há uns 20 minutos a pé, respondeu ela, ajeitando uma mecha de cabelo molhado atrás da orelha. No conjunto habitacional Primavera. Fernando conhecia a região. Era um bairro de classe média-baixa, com pequenos apartamentos construídos pelo governo. Não era exatamente perigoso, mas também não era o lugar mais seguro da cidade para se caminhar sozinha de madrugada. Você ia andar todo esse caminho, com chuva e com seu filho doente? A pergunta saiu mais acusatória do que ele pretendia, e Fernando imediatamente se arrependeu do tom usado. Eu não tinha escolha, respondeu. Luciana defensivamente. Não tinha dinheiro para um táxi, e o próximo ônibus só passaria às 5 da manhã. Antes que Fernando pudesse se desculpar pela indiscrição, o médico entrou na sala. Um homem de aproximadamente 50 anos, com óculos de armação fina e expressão cansada, mas atenta. Boa noite, cumprimentou ele, examinando a ficha. De Miguel. Sou o Dr. Ribeiro. Vamos dar uma olhada nesse pequeno. O médico examinou Miguel minuciosamente, verificando seus olhos, garganta e ouvidos, além de auscultar seu peito. Durante todo o exame, Fernando permaneceu em silêncio, observando a interação. Notou como Luciana parecia tensa, como se esperasse más notícias a qualquer momento. Ele tem uma infecção de ouvido, diagnosticou finalmente o médico. Bastante comum em bebês, mas precisamos tratar rapidamente. Vamos mantê-lo em observação por algumas horas para baixar a febre e iniciar o antibiótico. Se tudo correr bem, vocês poderão ir para casa pela manhã. Ele vai ficar bem? Perguntou Luciana, sua voz carregada de preocupação. Sim, ele vai ficar bem, assegurou o Dr. Ribeiro com um sorriso gentil. Crianças são surpreendentemente resilientes. Já estamos medicando para a febre, e o antibiótico cuidará da infecção. A enfermeira voltará em alguns minutos com mais instruções. Depois que o médico saiu, Luciana deixou escapar um suspiro de alívio, as lágrimas que havia contido finalmente rolando por suas bochechas. Fernando, sentindo-se cada vez mais um intruso, mas também incapaz de simplesmente ir embora, aproximou-se cautelosamente. Posso buscar algo para você? Um café, talvez? Ou um chá? Luciana olhou para ele surpresa. Estava tão acostumada a lidar com tudo sozinha, que a oferta de ajuda parecia quase surreal. Um café seria ótimo,
respondeu ela, tentando enxugar discretamente as lágrimas. Obrigada. Fernando saiu em busca do café, aproveitando o momento para refletir sobre a situação. Não conhecia essa mulher nem seu filho, mas algo nela o tinha tocado profundamente. A coragem com que enfrentava suas dificuldades, a dedicação ao filho, o orgulho evidente em seus olhos apesar das circunstâncias adversas. Na cafeteria do hospital, enquanto esperava os 2 cafés, Fernando verificou as mensagens em seu celular. Tinha 3 chamadas perdidas de Patrícia, a mulher com quem estava saindo casualmente há algumas semanas. Provavelmente queria saber por que ele havia saído da festa sem se despedir. Decidiu que responderia pela manhã. Naquele momento, sua mente estava ocupada com pensamentos sobre a jovem mãe e seu bebê doente no quarto de emergência. Quando retornou com os cafés, encontrou Luciana cantarolando suavemente para Miguel, que finalmente parecia descansar mais tranquilamente, a medicação começando a fazer efeito. Aqui está, disse Fernando, entregando-lhe um dos copos descartáveis. Coloquei um pouco de açúcar, espero que não se importe. É perfeito, obrigada, respondeu ela, soprando suavemente a bebida quente antes de tomar um gole. Você realmente não precisa ficar, sabe? Já fez mais do que o suficiente. Eu sei, respondeu Fernando, sentando-se na única cadeira disponível na pequena sala. Mas prefiro ficar se você não se importar. Não me sentiria bem indo embora agora. Luciana o estudou por um momento, tentando entender suas motivações. Em sua experiência, as pessoas raramente faziam algo sem esperar algo em troca. Por quê? Perguntou finalmente. Por que você está fazendo tudo isso por nós? Fernando refletiu sobre a pergunta, sem ter uma resposta clara nem para si mesmo. Honestamente, não sei, admitiu ele. Talvez porque se fosse minha irmã ou minha mãe nessa situação, eu gostaria que alguém ajudasse. Ou talvez... Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Talvez porque nos últimos anos tenho estado tão focado no trabalho que esqueci o que realmente importa. Ver você enfrentando isso tudo sozinha por seu filho, isso me fez lembrar do que realmente tem valor. Luciana não respondeu imediatamente. Tomou mais um gole de café, permitindo que o calor da bebida se espalhasse por seu corpo cansado. Bem, seja qual for o motivo, disse ela finalmente, estou muito grata. As horas seguintes passaram lentamente. Fernando descobriu que Luciana tinha 25 anos e que Miguel estava prestes a completar 10 meses. Ela havia trabalhado como caixa de supermercado até recentemente, quando foi demitida durante uma reestruturação da empresa. Agora, com contas se acumulando e um despejo iminente, a doença de Miguel parecia ser a gota d'água em um copo já transbordando de problemas. Por sua vez, Fernando compartilhou um pouco sobre sua vida. Aos 32 anos era diretor de operações em uma empresa de tecnologia, tendo ascendido rapidamente na carreira após concluir seu MBA. Morava sozinho em um apartamento no bairro de Moema, e sua família, pais e uma irmã mais nova, vivia no interior do estado. Então você é um executivo bem-sucedido que resgata mães desesperadas nas madrugadas chuvosas, comentou Luciana com um leve sorriso, o primeiro desde que se conheceram. Fernando riu baixinho. Não é exatamente como eu me descreveria, mas se serve como título. O som do riso deles preencheu a pequena sala, criando um momento de leveza em meio à situação tensa. Foi nesse instante que Miguel abriu os olhos, sua expressão mais alerta do que nas horas anteriores. Olá, meu amor. Luciana se inclinou sobre o filho, acariciando suavemente sua bochecha. Está se sentindo melhor? O bebê balbuciou algo incompreensível e estendeu os bracinhos na direção da mãe. Luciana o pegou cuidadosamente, atenta para não desconectar a medicação intravenosa. Fernando observou a cena com um estranho nó na garganta. Havia algo profundamente comovente na forma como aquela jovem mãe, apesar de todas as dificuldades, irradiava amor ao segurar seu filho. Ele parece melhor, comentou Fernando, aproximando-se cautelosamente. Miguel virou a cabeça na direção da voz desconhecida, seus grandes olhos castanhos, idênticos aos da mãe,
observando Fernando com curiosidade infantil. Ele gostou de você, comentou Luciana surpresa. Normalmente ele é desconfiado com estranhos. Tenho jeito com crianças, respondeu Fernando com um sorriso. Minha irmã tem gêmeos de 3 anos. Sou o tio favorito. Bem, o único tio, na verdade. Luciana riu novamente, e Miguel, como se entendesse a piada, soltou uma risadinha borbulhante que encheu o quarto com sua alegria infantil. A enfermeira retornou pouco depois, satisfeita ao ver a melhora no estado do bebê. A febre está cedendo, anunciou ela após verificar a temperatura. Ainda está alta, mas a tendência é melhorar com a medicação. Quando podemos ir para casa? Perguntou Luciana. O médico quer mantê-lo em observação até de manhã, respondeu a enfermeira. Se a febre continuar baixando, vocês provavelmente terão alta por volta das 8 horas. Vou trazer um lençol e um travesseiro para você ficar mais confortável. Depois que a enfermeira saiu, Fernando checou o relógio. Já passava das 4 horas da manhã. Você deve estar exausta, comentou ele. Por que não descansa um pouco? Eu posso ficar de olho no Miguel. Luciana hesitou. A ideia de entregar seu filho, mesmo que momentaneamente, a alguém que conhecera há poucas horas, parecia impensável. Mas havia algo em Fernando que inspirava confiança. E o cansaço dos últimos dias, não dos últimos meses, começava a cobrar seu preço. Tem certeza que não se importa? Perguntou ela, a exaustão evidente em sua voz. Absoluta, respondeu Fernando. Descanse um pouco. Prometo que acordarei você se houver qualquer mudança. Com relutância, Luciana acomodou Miguel novamente na pequena maca e se ajeitou na cadeira que a enfermeira havia trazido. Fechou os olhos, apenas por um momento, pensou ela. Mas o cansaço era mais forte, e em minutos estava dormindo profundamente. Fernando observou mãe e filho, ambos agora adormecidos, sentindo uma estranha sensação de proteção. Não entendia por que se importava tanto, por que não conseguia simplesmente ir embora e seguir com sua vida. Talvez fosse a vulnerabilidade daquela jovem mãe, lutando sozinha contra tantas adversidades. Ou talvez fosse algo mais profundo, um vazio em sua própria vida que só agora percebia existir. Pegou o celular e enviou um e-mail breve para sua assistente, informando que não compareceria à reunião da manhã por motivos pessoais. Era a primeira vez em anos que faltava a um compromisso de trabalho sem planejamento prévio. Curiosamente, não sentiu a ansiedade que esperava. Naquele momento, sua prioridade estava clara. Permanecer ao lado daquela pequena família improvisada até ter certeza de que estariam bem. Lá fora, a chuva finalmente cessara, e os primeiros raios de sol começavam a atingir o céu com tons de laranja e rosa. Um novo dia estava nascendo, e com ele, sem que nenhum dos três soubesse ainda, o início de uma jornada que transformaria suas vidas para sempre. Os primeiros raios de sol entravam timidamente pelas frestas da persiana quando Luciana despertou. Sobressaltada. Por um instante, desorientada, não reconheceu onde estava. Então a realidade voltou com força total. O hospital, Miguel doente, o estranho que os havia ajudado. Sentou-se rapidamente, procurando o filho com o olhar. Para sua surpresa, encontrou Fernando segurando Miguel nos braços, andando lentamente pela pequena sala, enquanto murmurava algo que parecia uma canção de ninar improvisada. O bebê, acordado, parecia fascinado com a barba por fazer do homem, estendendo os dedinhos para tocá-la com curiosidade. Bom dia, disse Fernando ao perceber que ela havia acordado. Espero que não se importe. Ele acordou há cerca de meia hora e parecia inquieto. A enfermeira já veio verificar a temperatura dele. Está em 37,8 graus. Bem melhor. Luciana se levantou, passando as mãos pelos cabelos desgrenhados, tentando parecer mais apresentável. Uma pontada de vergonha a invadiu ao pensar em como devia estar depois de uma noite como aquela. Você ficou aqui a noite toda, constatou ela, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Fernando assentiu, entregando Miguel de volta aos braços da mãe. O bebê sorriu ao reconhecer Luciana,
seus olhinhos agora mais vivos e brilhantes. Sim, fiquei. Queria ter certeza de que vocês ficariam bem. Seu trabalho... Você não tem compromissos hoje? Nada que não possa esperar, respondeu ele com um dar de ombros que tentava parecer despreocupado. Mas Luciana percebeu que havia mais naquela história do que ele admitia. A enfermeira entrou na sala, interrompendo o momento. Boas notícias, anunciou ela checando o prontuário. O Dr. Ribeiro já passou para avaliar o caso e autorizou a alta. Vou trazer a medicação e as orientações para continuarem o tratamento em casa. Enquanto a enfermeira saía, Luciana sentiu um alívio imenso. Miguel estava melhor, poderiam voltar para casa. Mas então, como um balde de água fria, lembrou-se de sua realidade. O apartamento prestes a ser despejada. O pouco dinheiro que tinha usado para pagar a recepção do hospital. A farmácia onde teria que comprar o antibiótico para Miguel. Fernando, observando a mudança em sua expressão, pareceu ler seus pensamentos. Posso levar vocês para casa, ofereceu ele. E se você não se importar, gostaria de ajudar com a medicação também. Luciana sentiu o orgulho ferido ante a oferta. Toda sua vida tinha se virado sozinha, especialmente depois que se viu grávida e abandonada. Aceitar ajuda era admitir que não conseguia cuidar do próprio filho, algo que havia jurado nunca fazer. Eu agradeço a oferta, começou ela cautelosa. Mas não posso aceitar mais do que já fez. Você é um estranho, Fernando. Não deve se sentir responsável por nós. Não me sinto responsável, respondeu ele, sua voz calma, mas firme. Me sinto conectado de alguma forma. Sei que parece estranho, talvez até inapropriado, mas... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Acredito que as pessoas são colocadas em nosso caminho por uma razão. E talvez eu tenha sido colocado no seu caminho ontem à noite, porque ambos precisávamos desse encontro. Luciana o encarou, surpresa com a profundidade daquelas palavras. Antes que pudesse responder, a enfermeira retornou com um pequeno envelope, contendo a receita médica e algumas amostras do antibiótico. Conseguimos estas amostras grátis para vocês começarem o tratamento, explicou a enfermeira. Mas precisarão comprar o restante para completar os 10 dias de medicação. As instruções estão todas aqui. Obrigada, respondeu Luciana, sentindo-se momentaneamente aliviada com aquela pequena ajuda. Após completarem o processo de alta, Fernando seguiu Luciana até a saída do hospital. O dia havia amanhecido claro após a chuva da noite anterior, e o ar fresco da manhã parecia renovar as energias de todos. Meu carro está logo ali, indicou Fernando apontando para o sedã preto estacionado próximo à entrada. Por favor, deixe-me levar vocês para casa. Luciana, com Miguel aninhado em seus braços, ponderou por um momento. Estava exausta. Miguel ainda precisava de cuidados, e a perspectiva de enfrentar uma caminhada ou esperar pelo ônibus parecia desanimadora. Tudo bem, concordou finalmente, mas apenas a carona. Durante o trajeto até o conjunto habitacional Primavera, uma conversa mais leve se desenvolveu. Fernando contou sobre seu trabalho na empresa de tecnologia, sobre como havia começado como estagiário e, em 7 anos, ascendido ao cargo de diretor. Falou sobre sua paixão por resolver problemas complexos, mas também sobre a solidão que vinha com a dedicação quase exclusiva à carreira. Luciana, por sua vez, compartilhou que sempre sonhara em cursar pedagogia, mas que a gravidez inesperada e a necessidade de trabalhar para se sustentar haviam adiado esse plano. Falou sobre seu amor por livros e por ensinar, e como às vezes lia histórias infantis para Miguel, mesmo sabendo que ele ainda era muito pequeno para entender. Nunca é cedo demais para começar, comentou Fernando. Minha mãe era professora e sempre dizia que o amor pela leitura começa no colo. Sua mãe parece sábia, respondeu Luciana com um sorriso. Era, corrigiu Fernando, um traço de melancolia em sua voz. Faleceu há 3 anos. Câncer. Sinto muito, disse Luciana sinceramente. Obrigado. Às vezes penso que ela ficaria desapontada comigo, trabalhando tanto, sem tempo para a família, para relacionamentos reais. Tenho certeza de que ela ficaria orgulhosa,
contrapôs Luciana. Você construiu uma carreira. E pelo que vi nas últimas horas é uma pessoa de bom coração. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade, agora movimentadas com o início da manhã. Quando finalmente chegaram ao conjunto habitacional, Fernando estacionou próximo ao bloco 7, onde Luciana indicou morar. Apartamento 304, disse ela, apontando para o terceiro andar de um prédio simples, mas bem conservado. Fernando desligou o motor e, antes que Luciana pudesse protestar, contornou o carro para abrir a porta para ela. Deixe-me ajudá-la até lá em cima, ofereceu. Luciana hesitou novamente, mas a exaustão da noite mal dormida e o peso de Miguel em seus braços a fizeram aceitar. O apartamento de Luciana era pequeno, mas acolhedor. Uma sala que se integrava à cozinha compacta, um quarto e um banheiro. Apesar da simplicidade e de algumas caixas já meio arrumadas, indício da mudança forçada que viria em breve, o lugar tinha uma atmosfera aconchegante. Livros ocupavam um lugar de destaque na pequena estante, junto com alguns brinquedos coloridos de Miguel. É simples, mas é nosso lar, comentou Luciana, um tanto defensiva, enquanto colocava Miguel no berço instalado em um canto do quarto. É um lugar adorável, respondeu Fernando com sinceridade. Tem a sua personalidade. Ela sorriu, agradecida pela gentileza. Aceita um café? É o mínimo que posso oferecer depois de tudo. Adoraria, respondeu Fernando, seguindo-a até a cozinha. Enquanto Luciana preparava o café, Fernando observou discretamente as cartas espalhadas sobre a mesa. Contas de luz e água com avisos de corte por falta de pagamento, a notificação de despejo, destacando-se em vermelho entre elas. Rapidamente desviou o olhar quando Luciana se virou, não querendo parecer intrometido. Açúcar? Perguntou ela, servindo o café em 2 canecas simples. Um pouco, obrigado. Sentaram-se à mesa, o silêncio agora carregado de uma tensão sutil. Fernando sabia que precisava ir embora, voltar à sua vida, ao seu trabalho, às suas responsabilidades, mas algo o prendia ali, uma sensação de que aquele encontro fortuito tinha um propósito maior. Luciana, começou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sei que nos conhecemos em circunstâncias estranhas e que provavelmente parece invasivo, mas eu gostaria de ajudar. Ela enrijeceu visivelmente, o orgulho estampado em seus olhos. Fernando já disse que não preciso. Por favor, me escute, interrompeu ele gentilmente. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo uma oportunidade. Luciana o encarou curiosa. Que tipo de oportunidade? Minha empresa está justamente procurando alguém para a recepção. É um trabalho de período integral, com benefícios e um salário que, acredito, seria melhor do que o do supermercado. Os olhos de Luciana se arregalaram com a surpresa. Você está me oferecendo um emprego, mas nem sabe se tenho qualificações para isso. Sei que é responsável, dedicada e inteligente, respondeu Fernando. O resto pode ser aprendido. Além disso, acrescentou com um sorriso, tecnicamente só estou sugerindo que você se candidate. A decisão final será do departamento de RH. Luciana riu, balançando a cabeça em descrença. Você é sempre assim? Ajudando estranhos e oferecendo empregos antes do café da manhã? Na verdade, respondeu Fernando, seu tom mais sério, nunca fiz nada parecido antes. É tão novo para mim quanto para você. O choro de Miguel interrompeu a conversa. Luciana se levantou, mas Fernando a deteve. Deixe-me ver se posso ajudar, ofereceu. Você já fez tanto sozinha. Sem esperar resposta, ele seguiu até o quarto onde Miguel choramingava em seu berço. Com cuidado, Fernando o pegou no colo, lembrando-se de como fazia com os sobrinhos. Ei, campeão, sussurrou. Está tudo bem agora. Mamãe está aqui. E eu também. Para a surpresa de Luciana, que observava da porta, Miguel parou de chorar e olhou fixamente para Fernando, como se tentasse entender quem era aquele estranho que falava com tanta gentileza. Você tem jeito com crianças, comentou ela, aproximando-se. Tenho prática com meus sobrinhos, respondeu ele, entregando Miguel de volta a ela. E, pelo visto, seu filho e eu já somos amigos.
Miguel, acomodado no colo da mãe, balbuciou, algo ininteligível como se concordasse. Ambos riram. Sobre o trabalho, disse Luciana finalmente, eu gostaria muito de me candidatar. Ótimo, respondeu Fernando, genuinamente feliz. Posso falar com o RH hoje mesmo. Enquanto isso, acrescentou, tirando a carteira. Do bolso, gostaria que você aceitasse isso. Ele estendeu algumas notas que Luciana imediatamente recusou. Não posso aceitar dinheiro seu, disse ela firme. Não é dinheiro meu, respondeu Fernando tranquilamente. É um adiantamento do seu primeiro salário. Considere como parte do processo de contratação. Você precisará estar apresentável para a entrevista e Miguel precisará de seus medicamentos. Luciana hesitou, o conflito evidente em seus olhos. Por um lado, seu orgulho gritava para recusar. Por outro, a necessidade prática, as contas, o aluguel atrasado, os medicamentos de Miguel, falava mais alto. Eu pagarei cada centavo, afirmou ela finalmente, aceitando o dinheiro. Não tenho dúvidas disso, respondeu Fernando com um sorriso. Agora preciso realmente ir trabalhar, mas voltarei mais tarde para trazer os detalhes sobre a entrevista, se estiver tudo bem para você. Está tudo bem, respondeu Luciana, acompanhando-o até a porta. E Fernando, te obrigada por tudo. Não há de quê, respondeu ele simplesmente. Quando a porta se fechou atrás dele, Fernando permaneceu imóvel por um momento, tentando entender o turbilhão de emoções que sentia. Em menos de 12 horas, sua vida havia sido virada de cabeça para baixo por um encontro casual com uma mãe desesperada e seu bebê doente. Algo havia mudado dentro dele, algo profundo que não conseguia explicar completamente. Do outro lado da porta, Luciana olhava para o dinheiro em suas mãos e para Miguel em seus braços, sentindo uma mistura de gratidão e desconfiança. Nunca havia acreditado em contos de fadas ou em salvadores que apareciam do nada. A vida lhe ensinara muitas vezes da maneira mais dura que nada vinha sem um preço. Será que podemos confiar nele, Miguel? Sussurrou para o filho, que a observava com seus olhos inocentes. O bebê sorriu como se entendesse a pergunta e estendeu as mãozinhas para tocar o rosto da mãe. Naquele momento, algo dentro de Luciana se acalmou. Talvez, apenas talvez, este estranho chamado Fernando Azevedo fosse exatamente o que parecia. Uma pessoa boa que havia cruzado seu caminho no momento em que mais precisava. O que nenhum dos dois poderia prever era que aquele encontro fortuito em uma noite chuvosa seria apenas o início de uma jornada que transformaria suas vidas para sempre, entrelaçando seus destinos de maneiras que jamais imaginariam. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de mudanças para Luciana. A entrevista na empresa de Fernando, a Nexus Tecnologia, havia acontecido exatamente como ele prometera. 2 dias após aquela noite tempestuosa no hospital, ela se encontrou em um elegante prédio comercial no centro da cidade, usando o único conjunto de roupas formais que possuía, uma saia lápis preta e uma blusa branca cuidadosamente passadas na noite anterior. A entrevistadora Mariana, do departamento de RH, era uma mulher de meia idade, com um sorriso gentil que imediatamente a deixou mais à vontade. Então você conhece Fernando? Perguntou Mariana, analisando o currículo de Luciana. Sim, ele me ajudou recentemente quando meu filho estava doente, respondeu Luciana, omitindo os detalhes mais dramáticos daquele encontro. Fernando raramente faz recomendações pessoais, comentou Mariana com um olhar curioso. Ele deve ter visto algo especial em você. Luciana sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a compostura. A entrevista prosseguiu com perguntas sobre suas experiências anteriores, habilidades com computador e atendimento ao público. Apesar do nervosismo, Luciana se saiu bem, demonstrando inteligência e disposição para aprender, qualidades que Fernando havia mencionado quando a recomendou. Bem, Luciana, disse Mariana finalmente fechando a pasta com seu currículo. Estamos realmente precisando de alguém para a recepção. O trabalho envolve atendimento telefônico, recepção de clientes e visitantes, gestão da agenda de salas, de reunião e algumas tarefas administrativas. O horário é das 8 às 17, de segunda a sexta,
com uma hora de almoço. O salário é de R$ 2.800 mais benefícios. Plano de saúde, vale refeição e vale transporte. O que acha? O coração de Luciana quase parou. Era quase o dobro do que ganhava no supermercado, com benefícios que jamais tivera, incluindo o plano de saúde que cobriria Miguel. Eu acho ótimo, respondeu ela tentando conter a emoção em sua voz. Excelente, sorriu Mariana. Quando pode começar? Imediatamente, respondeu Luciana sem hesitar. Segunda-feira, então? Isso lhe dará alguns dias para organizar tudo. Saindo do prédio, Luciana mal conseguia acreditar em sua sorte. Em menos de uma semana, sua vida havia dado uma reviravolta completa, de desempregada e à beira do despejo, para um novo emprego com salário digno e benefícios. Tudo graças a um encontro casual em uma noite chuvosa. Fernando estava esperando por ela na recepção, ansioso para saber o resultado da entrevista. Como foi? Perguntou ele assim que a viu. O sorriso radiante de Luciana foi resposta. Suficiente. Consegui! Exclamou ela, quase saltando de alegria. Começo na segunda-feira. O impulso de abraçá-lo foi imediato, mas Luciana se conteve, lembrando-se que estavam em seu local de trabalho. Fernando, no entanto, não hesitou em estender a mão para um aperto firme, seu sorriso tão amplo quanto o dela. Eu sabia que conseguiria, disse ele. Quer comemorar com um almoço? Conheço um lugar ótimo aqui perto. Durante o almoço, conversaram como velhos amigos. Fernando contou sobre seus projetos na empresa, sobre como começara desenvolvendo software e agora gerenciava toda a operação. Luciana, por sua vez, compartilhou mais sobre seu sonho de cursar pedagogia e como talvez agora, com um emprego estável, poderia começar a pensar em retomar os estudos. Miguel, como ele está? Perguntou Fernando, genuinamente interessado. Muito melhor, respondeu Luciana, seu rosto iluminando-se ao falar do filho. A febre passou completamente e ele está mais esperto do que nunca. A babá, Dona Ivone, está cuidando dele hoje. Ela é nossa vizinha e sempre ajuda quando preciso. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Fernando. Hesitou por um momento antes de acrescentar. Na verdade, tem algo que eu gostaria de discutir com você. Luciana ergueu as sobrancelhas, subitamente apreensiva. Lembra-se que você mencionou o despejo? Ela assentiu, o estômago contraindo-se levemente. Mesmo com o novo emprego, ainda enfrentaria o problema imediato da moradia. O proprietário havia sido claro. Precisava do apartamento até o final do mês. Pensei em uma solução temporária, continuou Fernando. Minha irmã tem um apartamento que está vago. Ela e o marido se mudaram para uma casa maior por causa dos gêmeos, mas ainda não colocaram o apartamento à venda ou para alugar. Conversei com ela, e ela concorda em alugá-lo para você por um valor bem abaixo do mercado, pelo menos até você se estabelecer no novo emprego. Luciana o encarou, atônita. Parecia bom demais para ser verdade. Fernando, eu não sei o que dizer, balbuciou ela. Isso é muita gentileza da sua parte e da sua irmã, mas antes que você recuse por orgulho, interrompeu ele com um sorriso compreensivo. Pense em Miguel. É um lugar seguro, próximo ao seu novo trabalho, e com uma escola boa para quando ele for um pouco mais velho. Além disso, acrescentou, não é uma caridade. Você pagará aluguel apenas num valor que caiba no seu orçamento atual. Luciana refletiu por um momento. A proposta era tentadora e, mais importante, resolveria um problema imediato e crítico. Ainda assim, sentia-se desconfortável com tanta ajuda vinda de alguém que mal conhecia. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou finalmente, seus olhos buscando os dele. Fernando sustentou seu olhar, a sinceridade evidente em sua expressão. Porque posso, porque quero e por quê? Hesitou momentaneamente. Conhecer você e Miguel me fez perceber o quanto tenho vivido em uma bolha, focado apenas na carreira, esquecendo o que realmente importa. Conexões reais. Ajudar quando se pode fazer a diferença na vida de alguém. Luciana sentiu um nó na garganta. A franqueza dele a desarmava completamente. Tudo bem, concordou finalmente. Aceito o apartamento, mas com uma condição.
Quero tudo documentado legalmente, com contrato de aluguel e tudo mais. Não quero nenhum mal-entendido futuro. Justo o suficiente, respondeu Fernando com um sorriso. Falarei com minha irmã hoje mesmo. A mudança para o novo apartamento aconteceu no fim de semana seguinte. Era um lugar modesto, mas muito superior ao anterior. 2 quartos, sala ampla, cozinha equipada e uma pequena varanda com vista para um parque. Localizava-se a apenas 2 quadras da Nexus Tecnologia, o que significava que Luciana poderia economizar tempo e dinheiro indo a pé para o trabalho. Fernando e sua irmã, Camila, estavam presentes no dia da mudança. Camila era uma versão feminina de Fernando, os mesmos olhos castanhos expressivos, o mesmo sorriso fácil e a mesma gentileza natural. Trouxera os gêmeos, Pedro e Paulo, 2 furacões de 3 anos que imediatamente se encantaram com Miguel. Seu irmão me contou sobre como vocês se conheceram, comentou Camila, enquanto ajudavam a desembalar algumas caixas na cozinha. Parece destino, não acha? Luciana sorriu, observando pela janela, enquanto Fernando brincava com Miguel e os gêmeos no pequeno jardim do prédio. Não sei se acredito em destino, respondeu honestamente, mas sei reconhecer quando a vida me dá uma segunda chance. Camila assentiu compreensivamente. Fernando mudou desde que conheceu vocês, comentou ela. Está mais leve, mais presente. Ontem, pela primeira vez em anos, ele saiu do trabalho no horário para vir aqui ajudar com a mudança. Ele tem sido muito gentil, respondeu Luciana, sem saber exatamente como reagir àquela observação. Gentil? Sim, Fernando sempre foi, mas isso é diferente, continuou Camila. Você e Miguel trouxeram algo de volta a ele, algo que acho que ele nem sabia que tinha. Perdido. Antes que Luciana pudesse responder, os gêmeos entraram correndo na cozinha, seguidos por Fernando com Miguel nos braços. O bebê ria alegremente, completamente à vontade com ele. Acho que temos um futuro jogador de futebol aqui, anunciou Fernando, entregando Miguel para Luciana. Ele ficou fascinado com a bola que os meninos trouxeram. Ainda é cedo para decidir a carreira dele, brincou Luciana, beijando a bochecha do filho. O primeiro dia de trabalho chegou rapidamente. Dona Ivone, a babá que já cuidava de Miguel no antigo apartamento, concordou em continuar ajudando no novo endereço. Era uma senhora aposentada que adorava crianças e complementava sua renda cuidando dos pequenos do bairro. Luciana chegou à Nexus Tecnologia nervosa, mas determinada a fazer o melhor trabalho possível. Mariana do RH a recebeu e conduziu um breve treinamento sobre os sistemas e procedimentos da empresa. A recepção era moderna e aconchegante, com uma grande mesa de madeira clara, computadores de última geração e uma vista impressionante da cidade pelas janelas de vidro do 15º andar. Fernando tem uma reunião pela manhã, informou Mariana, mas pediu para avisar que passará aqui no almoço para saber como você está se adaptando. As primeiras horas foram desafiadoras, com muito para aprender e memorizar. Luciana atendeu telefonemas, recebeu visitantes, organizou a agenda de salas de reunião e familiarizou-se com o sistema de comunicação interna da empresa. Cada tarefa concluída com sucesso aumentava sua confiança. Como prometido, Fernando apareceu próximo ao horário de almoço. Estava vestido formalmente em um terno azul marinho que lhe caía perfeitamente, realçando sua postura elegante e segura. Como está sendo o primeiro dia? Perguntou aproximando-se da recepção. Intenso, mas bom, respondeu Luciana com um sorriso. Todos têm sido muito gentis e pacientes. Que bom ouvir isso, respondeu Fernando. Pensei que talvez pudéssemos almoçar juntos hoje para celebrar seu primeiro dia. Isto é, se você não tiver outros planos. Luciana hesitou brevemente. Estava começando a perceber que os sentimentos de Fernando por ela e Miguel poderiam ir além da simples amizade ou desejo de ajudar. E, para ser honesta consigo mesma, não podia negar que também sentia algo por ele, uma atração que ia além da gratidão. Mas tudo estava acontecendo tão rápido. Em menos de 2 semanas, sua vida havia mudado completamente graças a este homem. Precisava de tempo para processar tudo,
para entender seus próprios sentimentos. Talvez outro dia, respondeu finalmente. Hoje preciso ligar para Dona Ivone e ver como Miguel está. Ainda estou me ajustando a ficar longe dele. Claro, entendo perfeitamente, respondeu Fernando, escondendo bem qualquer desapontamento que pudesse sentir. Fica para a próxima. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Luciana se adaptou rapidamente ao novo trabalho, revelando-se eficiente e dedicada. Sua presença na recepção trouxe uma energia renovada para a empresa. Seu sorriso acolhedor e sua eficiência conquistaram clientes e funcionários igualmente. Miguel, agora com quase 1 ano, estava florescendo no novo ambiente. A proximidade de um parque significava passeios frequentes, e a vizinhança mais segura permitia que Luciana se sentisse mais tranquila. As visitas de Fernando se tornaram regulares, jantares ocasionais, passeios no parque aos domingos, pequenas celebrações como quando Miguel deu seus primeiros passos. Embora mantivessem uma amizade próxima, ambos pareciam dançar cuidadosamente ao redor dos sentimentos mais profundos que cresciam entre eles. Fernando respeitava o espaço de Luciana, entendendo que ela precisava de tempo. Luciana, por sua vez, lutava contra o medo de se abrir novamente, de confiar seu coração a alguém depois do abandono traumático que sofrera. Numa tarde de sexta-feira, quase 6 meses após aquela noite chuvosa que mudara suas vidas, Luciana estava finalizando alguns relatórios na recepção quando Fernando se aproximou. Tenho uma surpresa para você, anunciou ele, um sorriso misterioso no rosto. Ah, é, respondeu ela erguendo uma sobrancelha curiosa. E o que seria? Lembra-se quando me contou sobre seu sonho de cursar pedagogia? Luciana assentiu, o coração acelerando com uma súbita intuição. Bem, conversei com o Departamento de Recursos Humanos e a empresa tem um programa de bolsas para funcionários. O processo seletivo para o próximo semestre abre na semana que vem. Os olhos de Luciana se arregalaram de surpresa e emoção. Você está dizendo... Estou dizendo que você pode se candidatar, completou Fernando. É uma bolsa parcial, cerca de 70% da mensalidade. O restante é financiado em condições especiais. As aulas seriam à noite, perfeitamente compatíveis com seu horário de trabalho. Luciana sentiu as lágrimas se acumularem nos cantos dos olhos. Seu sonho, que parecia tão distante há apenas alguns meses, de repente tornava-se uma possibilidade, concreta. Eu não sei o que dizer, murmurou ela. Diga que vai se candidatar, respondeu Fernando suavemente. Você merece essa oportunidade, Luciana, mais do que qualquer pessoa que conheço. Sem pensar 2 vezes, Luciana se levantou e o abraçou, a emoção falando mais alto que qualquer reserva. Fernando correspondeu ao abraço, envolvendo-a em seus braços fortes, o coração batendo acelerado contra o dela. Obrigada, sussurrou ela contra seu ombro. Por tudo. Quando se afastaram, seus olhares se encontraram, carregados de emoção e do reconhecimento silencioso do que estava crescendo entre eles. Por um momento, o resto do mundo pareceu desaparecer, e Luciana sentiu-se tentada a se inclinar para mais perto, para descobrir se os lábios dele seriam tão gentis quanto suas palavras sempre foram. O telefone tocou, quebrando o encanto do momento. Luciana respirou fundo, voltando à realidade. Preciso atender, murmurou afastando-se relutantemente. Claro, respondeu Fernando, um leve rubor em suas bochechas. Conversamos mais tarde. Aquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Luciana sentou-se na pequena varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Seu coração estava repleto de emoções contraditórias, gratidão pelo caminho que sua vida havia tomado, medo de confiar novamente e a inegável atração que sentia por Fernando. O que estou fazendo? Sussurrou para si mesma, contemplando as estrelas que pontilhavam o céu noturno. Parte dela queria se proteger, construir muros ao redor de seu coração para evitar nova dor. Mas outra parte, talvez mais sábia,
Reconhecia que Fernando não era como Rodrigo ou qualquer outro homem que conhecera antes. Suas ações, sua consistência, sua bondade genuína, tudo nele inspirava confiança. E então havia Miguel. O pequeno havia se apegado a Fernando de uma maneira que surpreendia a todos. Era como se, de alguma forma, reconhecesse nele a figura paterna que nunca tivera. Enquanto a noite avançava e a cidade lentamente silenciava, Luciana tomou uma decisão. Daria uma chance, não apenas a Fernando, mas a si mesma. Uma chance de acreditar novamente que o amor verdadeiro existe, que nem todos os homens são, como aquele que a abandonou, que o coração pode se curar e aprender a confiar novamente. O que ela não sabia era que a alguns quilômetros dali, em seu apartamento em Moema, Fernando também contemplava as mesmas estrelas, pensando nela e em Miguel, e no espaço que ambos haviam ocupado em seu coração. Um espaço que, até conhecê-los, ele nem sabia que estava vazio. O primeiro aniversário de Miguel foi celebrado com uma pequena festa no parque próximo ao apartamento. Camila ajudou com os preparativos, enquanto Fernando cuidou pessoalmente da decoração com balões coloridos e um bolo em formato de urso, o animal favorito do pequeno. Alguns colegas da Nexus Tecnologia também compareceram junto com Dona Ivone e alguns vizinhos que haviam se tornado amigos nos últimos meses. Miguel, agora dando seus primeiros passos independentes, era o centro das atenções. Vestido com uma camiseta azul que Fernando lhe dera de presente, o menino cambaleava de um convidado a outro, seu sorriso contagiante encantando a todos. Ele cresceu tanto, comentou Camila, observando o menino que agora brincava com seus gêmeos. Parece outro bebê comparado àquele que conhecia há 6 meses. Crianças mudam rápido nessa idade, respondeu Luciana, um orgulho evidente em sua voz. Às vezes mal posso acreditar em tudo o que aconteceu desde... Ela não completou a frase, mas Camila entendeu. Todos sabiam a história de como Luciana e Fernando haviam se conhecido. Uma história que, com o tempo, ganhara quase um tom de lenda entre os amigos e familiares. Fernando se aproximou, carregando uma bandeja com refrigerantes. Posso roubar Luciana por um momento? Perguntou a irmã com um sorriso. Claro, respondeu Camila, piscando discretamente para Luciana. Vou ver se os meninos não estão aprontando nada. Quando ficaram a sós, Fernando conduziu Luciana até um banco sob uma grande árvore, um pouco afastado do burburinho da festa. Tenho algo para você, disse ele, tirando um pequeno envelope do bolso interno do blazer. Na verdade, é para vocês dois. Intrigada, Luciana abriu o envelope. Dentro, encontrou um certificado de matrícula para o curso de pedagogia da Universidade São Paulo em seu nome, com todas as taxas pagas para o primeiro semestre. Mas como? Balbuciou ela, atônita. Achei que o resultado da bolsa só sairia na próxima semana. Saiu mais cedo, explicou Fernando com um sorriso. Você foi aprovada com louvor. O comitê ficou impressionado com seu histórico e sua carta de motivação. Mas as taxas, começou ela confusa. Fiz questão de adiantar o pagamento como presente de aniversário para Miguel, explicou Fernando, prevendo sua objeção. Antes que você proteste por orgulho, pense no que isso significa para vocês dois. Você finalmente poderá seguir seu sonho. E ele terá uma mãe ainda, mais realizada e feliz. Luciana sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. 6 meses atrás, jamais teria imaginado estar ali, rodeada de amigos, com um emprego estável, prestes a iniciar a faculdade e, acima de tudo, com alguém como Fernando em sua vida. Não sei como agradecer, sussurrou, segurando o certificado como se fosse um tesouro precioso. Seu sorriso já é agradecimento suficiente, respondeu Fernando suavemente. Hesitou por um momento antes de acrescentar. Luciana, há algo mais que eu gostaria de dizer. O momento foi interrompido por um pequeno tufão chamado Miguel, que veio cambaleando em direção a eles, seguido por Dona Ivone. Mamã! Exclamou o menino, esticando os bracinhos para Luciana. Desculpem interromper, disse Dona Ivone com um sorriso compreensivo. Mas alguém aqui estava decidido a encontrar a mamãe.
Luciana pegou o filho no colo, beijando-lhe a bochecha, rechonchuda. Tudo bem, meu amor, mamãe está aqui. Fernando observou a cena com um sorriso, um momento de intimidade perdido, mas não esquecido. Haveria outras oportunidades, pensou. Por enquanto, estava feliz em fazer parte daquele momento, daquela pequena família que, sem perceber, começara a considerar como sua também. A festa continuou animada até o entardecer, quando os convidados começaram a se despedir. Fernando ficou até o final, ajudando a recolher decorações e organizar presentes. Quando tudo estava limpo e arrumado, ele acompanhou Luciana e Miguel de volta ao apartamento. Miguel, exausto após toda a excitação do dia, adormeceu rapidamente em seu berço. Luciana e Fernando se encontraram na pequena sala, um silêncio confortável entre eles. Foi um dia perfeito, comentou Luciana sentando-se no sofá. Miguel nunca teve uma festa assim antes. Ele merece isso e muito mais, respondeu Fernando, sentando-se ao lado dela. Vocês dois merecem. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o ar pareceu eletrizado com a tensão não resolvida entre eles. Fernando estendeu a mão, tocando suavemente o rosto de Luciana. O que eu estava tentando dizer mais cedo, começou ele, sua voz baixa e intensa, é que nesses últimos meses, você e Miguel se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Eu nunca senti por ninguém o que sinto por vocês. Luciana sentiu o coração acelerar. Parte dela queria se jogar naquele sentimento, entregar-se completamente à promessa de felicidade que Fernando representava. Mas outra parte, a parte ferida e cautelosa, levantou uma barreira defensiva. Fernando, respondeu ela, sua voz trêmula, tenho tanto medo. A última vez que confiei em alguém... Eu não sou ele, interrompeu Fernando gentilmente, referindo-se ao pai de Miguel sem precisar nomeá-lo. Nunca seria como ele. Eu sei, respondeu Luciana, lágrimas nos olhos. Racionalmente eu sei disso, mas o medo não escuta a razão. Fernando assentiu, compreensivo. Sabia o quanto ela havia sofrido, o quanto custava a ela abrir-se novamente. Não estou pedindo por uma resposta agora, disse ele suavemente. Só queria que você soubesse como me sinto. Podemos ir devagar, no seu ritmo. Tenho todo o tempo do mundo para você, Luciana. Para vocês dois. Ela sorriu através das lágrimas, tocada pela paciência e compreensão dele. Obrigada, sussurrou, inclinando-se para beijar-lhe suavemente a bochecha. Quando Fernando saiu naquela noite, deixou para trás uma Luciana profundamente pensativa. Enquanto se preparava para dormir, ela refletiu sobre o caminho que haviam percorrido desde aquela noite chuvosa e sobre os sentimentos que cresciam em seu coração. As semanas seguintes trouxeram novos desafios e ajustes. Luciana iniciou as aulas na faculdade 3 noites por semana, equilibrando trabalho, estudos e maternidade com determinação renovada. Fernando a apoiava constantemente, às vezes cuidando de Miguel enquanto ela estudava, outras vezes ajudando com resumos e trabalhos. Sua relação continuava a se aprofundar, mas em um ritmo lento e cuidadoso. Pequenos gestos, um toque de mãos, um abraço mais demorado, um olhar carregado de significado, falavam mais que palavras. Para quem os via de fora, era evidente que formavam um casal, mesmo que ainda não tivessem oficializado a relação. Foi numa reunião de família na casa de Camila que a situação ganhou contornos mais complexos. Enquanto as crianças brincavam no jardim sob a supervisão de Camila e seu marido, Fernando apresentou Luciana a seus pais, Antônio e Helena Azevedo, que haviam viajado do interior para visitar os netos. Antônio, um homem de negócios aposentado, com postura rígida e expressão séria, não escondeu seu ceticismo ao conhecer Luciana. Então você é a recepcionista da empresa do meu filho, comentou ele durante o jantar, um tom levemente condescendente em sua voz. Sim, senhor, respondeu Luciana educadamente, apesar do desconforto. E você tem um filho, sem ser casada? Continuou ele, ignorando o olhar de advertência da esposa. Pai, interveio Fernando, a irritação, evidente em sua voz. Isso não é relevante. Claro que é relevante, rebateu Antônio.
Se você está envolvido com essa moça, como Camila não para de insinuar, tenho o direito de fazer perguntas. A reputação da nossa família está perfeitamente segura. Interrompeu Fernando, sua voz firme e controlada, mas com uma frieza que surpreendeu a todos. Luciana é uma das pessoas mais íntegras, trabalhadoras e dedicadas que já conheci. E Miguel é uma criança maravilhosa que qualquer família teria sorte em receber. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Helena, tentando amenizar a situação, voltou-se para Luciana com um sorriso cordial. Fernando nos contou que você começou a faculdade de pedagogia. Deve ser desafiador conciliar tudo. É sim, respondeu Luciana, agradecida pela mudança de assunto. Mas vale a pena. Sempre sonhei em ser professora. Um sonho admirável, comentou Helena, lançando um olhar reprovador ao marido. Antônio, no entanto, não estava disposto a recuar. Fernando, disse ele, ignorando a presença de Luciana como se ela não estivesse ali. Você construiu uma carreira sólida, tem uma posição respeitável na sociedade. Já pensou nas implicações de se envolver com uma mãe, solteira sem formação? O que seus sócios vão pensar e os clientes importantes? Pai! Exclamou Camila horrorizada. Como pode dizer algo assim? Fernando, que raramente perdia a compostura, levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Peço desculpas por isso, disse ele a Luciana, estendendo a mão para ela. Acho melhor irmos embora. Luciana, mortificada e com o rosto em chamas, aceitou a mão de Fernando e se levantou. Miguel, que brincava em um cercadinho próximo à mesa, percebeu a tensão e começou a choramingar. Vou pegar as coisas dele, murmurou ela, evitando o olhar de todos enquanto pegava o filho no colo. Fernando encarou o pai, uma mistura de decepção e raiva em seu olhar. Esperava mais de você, disse simplesmente antes de seguir Luciana. No carro, o silêncio era palpável. Miguel, sentindo a atmosfera pesada, choramingava ocasionalmente no banco traseiro, onde estava seguro em sua cadeirinha. Sinto muito. Por isso, disse Fernando finalmente, sua voz carregada de vergonha. Meu pai, ele é de outra geração, com valores diferentes. Isso não justifica o que ele disse, mas... Está tudo bem, interrompeu Luciana, embora sua voz traísse a mágoa que sentia. Ele não está completamente errado, sabe? Somos de mundos diferentes, Fernando. Eu sou uma mãe solteira sem formação, pelo menos por enquanto. Você é um executivo bem-sucedido de uma família tradicional. Talvez seu pai apenas verbalizou o que muitos pensam, inclusive... Ela hesitou. Inclusive, pressionou Fernando. Inclusive eu mesma, às vezes, admitiu Luciana em voz baixa. Às vezes me pergunto o que você vê em mim. O que alguém como... Você poderia querer com alguém como eu a longo prazo. Fernando freou bruscamente, encostando o carro no acostamento. Virou-se para encará-la, seus olhos intensos. Nunca mais diga isso, falou com firmeza. Nunca mais se diminua assim. O que eu vejo em você? Vejo uma mulher forte que enfrentou o abandono, a pobreza, o desespero e ainda assim permaneceu íntegra e determinada. Vejo uma mãe que faria qualquer coisa por seu filho, mesmo caminhar sob chuva no meio da madrugada para levá-lo ao hospital. Vejo alguém que, apesar de todas as razões para desistir, continua lutando por seus sonhos. Luciana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, tocada pela intensidade das palavras dele. E quanto ao seu pai? A sua família? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Meu pai vai superar, respondeu Fernando com convicção. E se não superar, bem, é uma escolha dele. Não vou abrir mão da minha felicidade, da nossa felicidade, por preconceitos ultrapassados. Eles se encararam no silêncio do carro, a tensão entre eles transformando-se em algo mais profundo, mais intenso. Sem pensar, Luciana se inclinou para a frente, eliminando a distância entre eles. Seus lábios encontraram os de Fernando em um beijo hesitante a princípio, que rapidamente se aprofundou com todo o sentimento que haviam contido por meses. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Miguel escolheu aquele momento para soltar uma risadinha feliz do banco traseiro, como
se aprovasse o que acabara de testemunhar. Fernando e Luciana riram, a tensão do jantar desastroso finalmente se dissipando. Acho que temos a bênção dele, brincou Fernando, olhando para o menino pelo retrovisor. Parece que sim, concordou Luciana, um sorriso iluminando seu rosto. O incidente na casa de Camila, embora desagradável, serviu como catalisador para uma nova fase no relacionamento deles. Aquele primeiro beijo abriu as comportas de emoções por muito tempo reprimidas. Nos dias seguintes, exploraram esse novo território com a cautelosa excitação de adolescentes descobrindo o primeiro amor, mas com a maturidade de adultos que conheciam o valor e a fragilidade dos sentimentos verdadeiros. No entanto, nem tudo eram flores. A tensão com os pais de Fernando permaneceu, com Antônio se recusando a voltar atrás em suas palavras. Helena, mais conciliadora, tentou uma aproximação, visitando Luciana no trabalho e conhecendo melhor Miguel. Aos poucos, a matriarca da família Azevedo começou a ver o que o filho havia enxergado desde o início: a força e a bondade genuína de Luciana. Além dos desafios familiares, surgiram comentários no ambiente de trabalho. Alguns funcionários mais antigos da Nexus insinuavam que Luciana havia conseguido o emprego e a bolsa de estudos apenas por seu envolvimento com Fernando. Os rumores, embora infundados, magoavam Luciana profundamente. Não deveria me importar com o que pensam, desabafou ela uma noite, enquanto estudava na mesa da cozinha após colocar Miguel para dormir. Fernando estava ao seu lado, ajudando-a com um trabalho de psicologia do desenvolvimento, mas odeio a ideia de que pensem que não mereço estar onde estou. O que importa é que você sabe que merece, respondeu Fernando, segurando sua mão sobre a mesa. E eu sei, e qualquer pessoa que realmente a conheça sabe também. E se estiverem certos? Perguntou ela, dando voz ao medo que a atormentava nas noites insones. E se eu realmente não tivesse conseguido nada disso sem você? Se eu não for boa o suficiente por meus próprios méritos? Fernando a encarou seriamente. Você realmente acha que eu teria recomendado alguém que não fosse qualificado para trabalhar na minha própria empresa? Ou que o comitê de bolsas aprovaria alguém sem mérito acadêmico real? Ele sorriu, apertando suavemente sua mão. A verdade, Luciana, é que você é excepcional. Eu apenas tive o privilégio de reconhecer isso antes dos outros. Suas palavras eram um bálsamo, mas os medos permaneciam, alimentados pelo passado, de abandono e insegurança. Mesmo enquanto seu relacionamento com Fernando florescia, Luciana encontrava-se construindo pequenas barreiras invisíveis, protegendo-se contra a possibilidade de que um dia ele também pudesse desaparecer de suas vidas. Fernando percebia essas barreiras e, com paciência infinita, trabalhava para derrubá-las uma a uma. Não com grandes gestos dramáticos, mas com a consistência diária de estar presente, de cumprir promessas, de demonstrar através de ações que seu amor era real e duradouro. 8 meses após aquela noite fatídica em que se conheceram, Fernando convidou Luciana e Miguel para um fim de semana na praia. Alugou uma pequena casa à beira-mar, longe da agitação da cidade, onde poderiam ter privacidade e tempo para fortalecer os laços que já os uniam. A sexta-feira foi dedicada à exploração. Passeios pela praia, Miguel descobrindo o mar pela primeira vez. Sua risada contagiante quando as pequenas ondas tocavam seus pezinhos. O sábado trouxe um piquenique na areia, castelos construídos com pás coloridas e uma visita ao pequeno aquário da cidade vizinha, onde Miguel ficou hipnotizado pelos peixes coloridos que nadavam em tanques luminosos. À noite, com Miguel finalmente adormecido após um dia cheio de aventuras, Fernando e Luciana sentaram-se na varanda da casa, observando a lua cheia que se refletia nas águas tranquilas do oceano. Você parece pensativo, comentou Luciana, observando o perfil de Fernando contra o céu estrelado. Estou pensando em como minha vida mudou desde que conheci vocês, respondeu ele, virando-se para encará-la. Em como eu era antes, todo focado em trabalho, reuniões, planilhas, e como sou agora. E como você é agora.
Perguntou ela suavemente. Completo, respondeu Fernando simplesmente. Pela primeira vez na vida me sinto realmente completo. Luciana sentiu o coração acelerar. Aquelas palavras ecoando algo que ela mesma sentia, mas ainda tinha medo de admitir completamente. Tenho algo para você, continuou Fernando tirando uma pequena caixa do bolso. Não é o que você está pensando, acrescentou rapidamente, vendo a expressão alarmada de Luciana. Ou talvez seja, de certa forma, mas não é um anel. Intrigada, Luciana abriu a caixa. Dentro, encontrou uma chave prateada, simples e elegante. Uma chave? Perguntou confusa. Para a minha casa, explicou Fernando. Na verdade, é mais que isso. É um convite. Um convite para você e Miguel morarem comigo, para tentarmos ser uma família. Luciana encarou a chave em sua mão, o peso do que ela representava muito maior que seu tamanho físico. Fernando, eu... Não precisa responder agora, interrompeu ele gentilmente. Sei que é um grande passo. Sei que ainda tem medos e dúvidas. Só quero que saiba que quando estiver pronta, se um dia estiver pronta, eu estarei esperando. Luciana sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo de alegria, mas de uma emoção mais complexa. O medo se misturando à esperança, a insegurança dando lugar, aos poucos, à possibilidade de confiar. Novamente. Obrigada, sussurrou ela, fechando os dedos em torno da chave como se fosse um amuleto precioso, por entender, por esperar, por ser você. Naquela noite, sob o céu estrelado e embalados pelo som das ondas, Fernando e Luciana selaram seus sentimentos com beijos e carícias, a paixão contida por tanto tempo, finalmente encontrando expressão. Não era apenas desejo físico, mas a comunhão de duas almas que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado em uma noite chuvosa e, desde então, caminhavam juntas em uma jornada de descobertas e cura. A chave que Fernando oferecera não era apenas para sua casa, mas para um futuro compartilhado. Um futuro que, apesar de todas as inseguranças e obstáculos, começava a parecer não apenas possível, mas inevitável. O outono trouxe consigo a explosão de cores nas árvores do parque e uma nova confiança ao relacionamento de Fernando e Luciana. A chave oferecida durante o fim de semana na praia permanecia na bolsa dela, um lembrete constante da escolha que ainda precisava fazer. Não era uma decisão simples, significava unir completamente suas vidas, criar Miguel juntos, formar uma verdadeira família. Miguel, agora com quase 15 meses, crescia a cada dia mais parecido com Luciana. Seus cabelos escuros e olhos expressivos encantavam a todos, e seu vocabulário limitado já incluía palavras como mamãe, e para a emoção de Fernando, algo que soava muito como Nando quando o via. Na Nexus Tecnologia, Luciana havia sido promovida para assistente administrativa, depois que sua eficiência e dedicação chamaram a atenção de outros diretores, além de Fernando. O novo cargo significava maior responsabilidade, mas também melhor salário, e a confirmação de que seu valor profissional era reconhecido por mérito próprio. A faculdade também avançava bem. Com quase um ano de curso completado, Luciana se destacava entre os colegas, suas experiências pessoais com Miguel frequentemente enriquecendo discussões sobre desenvolvimento infantil e educação. Uma tarde de sexta-feira, enquanto finalizava alguns documentos em sua nova mesa no departamento administrativo, Luciana recebeu uma mensagem inesperada de Camila. Preciso da sua ajuda para planejar uma surpresa para Fernando. Podemos nos encontrar amanhã? Intrigada, Luciana respondeu, afirmativamente. No dia seguinte, enquanto Fernando cuidava de Miguel, levando-o a uma consulta de rotina com o pediatra, Luciana encontrou-se com Camila em um café tranquilo no centro da cidade. O aniversário de 1 ano desde que vocês se conheceram está chegando, explicou Camila, seus olhos brilhando com a excitação de quem compartilha um segredo. Fernando está planejando algo especial e achei que você gostaria de saber. Algo especial? Repetiu Luciana surpresa,
Estava tão ocupada com trabalho, faculdade e maternidade que mal havia notado a aproximação da data. Camila assentiu entusiasticamente. Ele reservou o mesmo restaurante onde vocês almoçaram após sua entrevista de emprego e... Ela hesitou, mordendo o lábio como se decidisse se deveria continuar. Não deveria contar isso, mas acho que você precisa estar preparada. Ele comprou um anel. Luciana sentiu o coração saltar uma batida. Um anel? Você quer dizer? Um anel de noivado, confirmou Camila, segurando as mãos de Luciana sobre a mesa. Ele vai pedi-la em casamento, Lu. Uma onda de emoções contraditórias invadiu Luciana. Surpresa, alegria, pânico, insegurança, casamento. A ideia parecia simultaneamente natural e assustadora. Eu não sei o que dizer, murmurou ela, genuinamente surpresa. Diga sim, respondeu Camila com um sorriso caloroso. Nunca vi meu irmão tão feliz quanto desde que conheceu você e Miguel. Vocês o transformaram. Trouxeram de volta o Fernando, que conheci na infância, gentil, afetuoso, cheio de vida, antes que o trabalho e as expectativas do nosso pai o endurecesse. Luciana sentia-se confusa, emocionada e, acima de tudo, assustada. Casamento era um compromisso enorme, um passo que jamais imaginara dar depois da experiência traumática com Rodrigo. Mas Fernando não era Rodrigo. Havia provado isso inúmeras vezes ao longo daquele ano. E seus pais? Perguntou finalmente. Seu pai deixou bem claro o que pensa sobre mim. A expressão de Camila se suavizou. Mamãe já está completamente conquistada por você e por Miguel. Quanto ao papai, bem, ele está se esforçando. Na verdade, foi ele quem sugeriu a joalheria, onde Fernando comprou o anel. Isso era uma surpresa genuína. Desde o desastroso jantar familiar, Antônio havia mantido distância, aparecendo apenas em ocasiões onde seria impossível evitar Luciana, como o aniversário dos gêmeos. Acho que ele finalmente percebeu o quanto Fernando ama vocês, continuou Camila. E no fundo, apesar de todos os defeitos, papai só quer ver os filhos felizes. Quando voltou para casa naquela tarde, Luciana encontrou Fernando e Miguel no mínimo sofá, ambos adormecidos em frente à televisão que exibia desenhos animados. O menino estava aninhado contra o peito de Fernando, que o abraçava, protetoramente mesmo no sono. A cena tocou Luciana profundamente. Ali estava sua família, não a família que havia planejado ou esperado, mas a família que o destino, ou talvez a chuva daquela noite fatídica, havia lhe dado. Uma família, construída não em laços de sangue, mas em escolhas diárias de amor e compromisso. Na semana seguinte, conforme Camila havia antecipado, Fernando convidou Luciana para um jantar especial. Exatamente um ano atrás estávamos em um hospital, comentou ele, enquanto dirigia para o restaurante. Quem diria onde estaríamos agora? Luciana sorriu, ocultando o nervosismo que a consumia desde a conversa com Camila. Vestia um vestido azul escuro simples, mas elegante. Um presente de Fernando em seu aniversário meses antes, e tinha passado mais tempo que o habitual arrumando o cabelo e a maquiagem. Miguel ficara com Dona Ivone, que havia se tornado uma espécie de avó postiça para o menino. A idosa, viúva e sem filhos, adorava cuidar do pequeno e frequentemente dizia que ele trouxera luz novamente aos seus dias. O restaurante era aconchegante e requintado sem ser ostensivo. O tipo de lugar onde Luciana, um ano atrás, jamais teria imaginado entrar. Mas agora, sentada à mesa com Fernando, sentia-se perfeitamente à vontade, como se pertencesse ali. A conversa fluiu naturalmente durante o jantar, relembrando momentos do ano que passou, o primeiro dia de Luciana na empresa, a mudança para o novo apartamento, o primeiro aniversário de Miguel, a promoção no trabalho, as noites de estudo na faculdade, o fim de semana na praia. Cada memória compartilhada fortalecia o vínculo entre eles, reafirmando o caminho que haviam percorrido juntos. Após a sobremesa, um delicado mousse de chocolate que ambos adoravam, Fernando pareceu subitamente nervoso, esfregando as mãos e evitando o olhar de Luciana. Há algo que quero te perguntar, começou ele, sua voz ligeiramente trêmula.
O coração de Luciana disparou. Era agora. O momento que Camila havia previsto, o momento para o qual vinha se preparando mentalmente por dias. Antes que você continue, interrompeu ela suavemente, preciso te dizer algo. Fernando a encarou, surpreso pela interrupção e sutilmente preocupado. Camila me contou sobre o anel, admitiu Luciana, observando a expressão dele mudar de preocupação para desapontamento. Ela contou? Perguntou Fernando, visivelmente frustrado. Era para ser uma surpresa. E foi, assegurou Luciana, estendendo a mão para segurar a dele sobre a mesa. Mesmo sabendo, estou surpresa, e assustada, e emocionada, tudo ao mesmo tempo. Fernando a observou atentamente, tentando ler suas emoções. Assustada? Repetiu. Ele a preocupação evidente em sua voz. Fernando, começou Luciana respirando fundo para organizar os pensamentos. Este ano com você foi o mais feliz da minha vida. Você transformou meu mundo, nos deu uma segunda chance quando tudo parecia perdido. Trouxe alegria, segurança e amor para nossas vidas. Mas, perguntou ele, percebendo a hesitação em sua voz. Mas tenho medo, admitiu ela, lágrimas se formando em seus olhos. Medo de que seja rápido demais, de que um dia você acorde e perceba que não é isso que quer. Medo de depender totalmente de você e depois ficar sozinha novamente. Fernando apertou sua mão com força, seus olhos intensos fixos nos dela. Luciana, sei que o que aconteceu com o pai de Miguel deixou marcas profundas. Sei que confiança para você não vem facilmente. Mas, por favor, olhe para tudo que construímos juntos neste ano. Não foi um conto de fadas. Enfrentamos problemas reais, conflitos com minha família, fofocas no trabalho, noites sem dormir quando Miguel ficou doente novamente. E estivemos juntos em cada momento. As palavras dele tocaram Luciana profundamente, porque eram verdadeiras. Não havia sido um relacionamento idealizado. Haviam enfrentado desafios reais juntos, e Fernando jamais hesitara ou demonstrara arrependimento. Não sei o que o futuro reserva, continuou ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Ninguém sabe. Mas sei com absoluta certeza que quero enfrentar esse futuro ao seu lado, como seu parceiro, seu amigo, seu amor, e se você permitir, como pai para Miguel. Abrindo a caixa, revelou um delicado anel de ouro branco com um único diamante. Simples, elegante e perfeitamente ao gosto de Luciana. Luciana Mendes, disse Fernando, sua voz firme apesar da emoção que brilhava em seus olhos. Você me daria a honra de se casar comigo? O mundo pareceu congelar ao redor deles. Os outros clientes, os garçons, a música ambiente, tudo desapareceu, deixando apenas os dois naquela bolha de intimidade e expectativa. Luciana sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto, enquanto uma certeza crescia em seu coração. Todos os medos, todas as dúvidas não desapareceram, mas foram superados pela convicção de que este homem bom, paciente e amoroso, era a escolha certa. Sim, respondeu ela finalmente, sua voz embargada pela emoção. Sim, eu quero me casar com você. Fernando deslizou o anel no dedo dela, suas mãos levemente trêmulas com a emoção. Quando ele se levantou e contornou a mesa para abraçá-la, o restaurante irrompeu em aplausos. Os outros clientes haviam observado o momento com sorrisos e olhares de aprovação. O trajeto de volta para casa foi cheio de planos e sonhos compartilhados. Falaram sobre onde viveriam, na casa de Fernando ou em um lugar novo que escolheriam juntos. Discutiram sobre a possibilidade de mais filhos no futuro, sobre viagens que gostariam de fazer, sobre como equilibrariam trabalho, estudos e vida familiar. Quando chegaram ao apartamento de Luciana, Dona Ivone os recebeu com um sorriso sabedor ao notar o anel reluzente no dedo da jovem. Miguel acabou de adormecer, informou a senhora, recolhendo sua bolsa para sair. Parece que vocês têm algo para comemorar. Após a partida de Dona Ivone, Luciana e Fernando se dirigiram silenciosamente ao quarto de Miguel. O menino dormia, serenamente em seu berço, um de seus bracinhos abraçando o urso de pelúcia
que Fernando lhe dera de presente meses atrás. Ele se parece tanto com você, sussurrou Fernando, observando o rosto adormecido do pequeno. Mas tem seu sorriso, respondeu Luciana sem pensar. Fernando a encarou surpreso e visivelmente emocionado por aquelas palavras. Quer dizer que... Sim, confirmou Luciana, entendendo imediatamente o significado daquele momento. Quero que você seja oficialmente o pai dele, não apenas no papel, porque você já é o pai que ele conhece e ama. Fernando a abraçou fortemente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Obrigado, sussurrou ele. Prometo ser o melhor pai que puder para ele. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos para o casamento e ajustes para a nova vida que começariam juntos. Decidiram vender tanto o apartamento de Luciana quanto o de Fernando e compraram uma casa no mesmo bairro, uma casa acolhedora com quintal espaçoso onde Miguel poderia brincar. Não foi um período sem desafios. A entrada oficial de Fernando na vida de Miguel como pai levantou a questão sobre Rodrigo, o pai biológico que havia desaparecido durante a gravidez. Advogados foram consultados, documentos preparados e decidiu-se que Fernando adotaria formalmente o menino após o casamento. A família de Fernando finalmente aceitou plenamente Luciana e Miguel. Helena, a mãe, tornou-se uma presença constante, ansiosa para exercer seu papel de avó. Até mesmo Antônio, inicialmente tão resistente, passou a demonstrar um carinho especial por Miguel, frequentemente levando pequenos presentes quando visitava. O casamento foi marcado para exatamente 1 ano após o noivado. Uma cerimônia íntima no jardim da nova casa, com apenas familiares e amigos próximos. Camila seria a madrinha de Luciana e Miguel, com pouco mais de 2 anos na data prevista, teria a importante missão de levar as alianças. Na manhã do grande dia, Fernando acordou cedo na casa de Camila, onde havia passado a noite seguindo a tradição de não ver a noiva antes da cerimônia. Nervoso, mas feliz, preparou-se com a ajuda do cunhado, verificando repetidamente os votos que havia escrito e reescrito várias vezes nas semanas anteriores. Luciana, por sua vez, se preparava na casa que logo compartilhariam oficialmente. Camila a ajudava com os cabelos e maquiagem, enquanto Dona Ivone cuidava de Miguel, vestindo-o com um pequeno terno que o fazia parecer uma versão em miniatura de Fernando. Você está linda, comentou Camila, ajustando o simples mas elegante vestido de noiva que Luciana havia escolhido. Um modelo de seda em tom marfim, sem excessos ou extravagâncias, perfeitamente adequado à sua personalidade. Estou nervosa, admitiu Luciana, observando seu reflexo no espelho. Quase não reconhecia a mulher que a encarava de volta, não apenas pela produção especial do dia, mas por toda a transformação que havia vivido nos últimos 2 anos. É normal, tranquilizou Camila, mas vocês foram feitos um para o outro. Nunca vi 2 pessoas tão certas de pertencerem juntas. Um barulho chamou a atenção delas, e ao se virarem, encontraram Miguel parado na porta, lindo em seu terno miniatura. Mamãe bonita, declarou ele, seus olhos arregalados de admiração. Luciana se ajoelhou abrindo os braços para o filho. Você também está muito bonito, meu amor, respondeu ela, abraçando-o com cuidado para não amassar o vestido. Papai, vem? Perguntou Miguel inocentemente, usando o termo com que havia começado a se referir a Fernando meses atrás. Sim, papai já está chegando, confirmou Luciana, sentindo o coração se encher de amor e gratidão. A cerimônia, como planejado, foi íntima e emocionante. O jardim da nova casa havia sido decorado com flores brancas e azuis, as favoritas de Luciana. Cadeiras brancas formavam um pequeno corredor central, onde cerca de 30 convidados esperavam ansiosamente a entrada da noiva. Fernando aguardava no altar improvisado, ao lado do juiz de paz que conduziria a cerimônia civil. Seus olhos não escondiam a emoção quando a música começou a tocar, e Miguel surgiu no início do corredor, caminhando cuidadosamente com a pequena almofada onde repousavam as alianças. Então, Luciana apareceu radiante em seu vestido simples, um pequeno buquê de flores do campo nas mãos.
Caminhava sozinha, uma escolha simbólica que representava a jornada de independência e força que a trouxera até ali. Quando seus olhares se encontraram, todo o caminho percorrido desde aquela noite chuvosa pareceu cristalizar-se naquele momento perfeito. Das lágrimas de desespero às lágrimas de alegria, do medo à confiança, da solidão à família que haviam construído juntos. Fernando estendeu a mão para Luciana quando ela chegou ao altar, e Miguel correu para ficar entre eles, formando a imagem perfeita do que haviam se tornado. Uma família unida não pelo sangue, mas pelo amor escolhido a cada dia. 2 anos atrás, começou Fernando em seus votos, sua voz embargada pela emoção. Eu era um homem que acreditava ter tudo: sucesso profissional, estabilidade financeira, respeito, mas faltava o essencial: o amor verdadeiro, a conexão real, o propósito além do trabalho. Numa noite chuvosa, o destino colocou você e Miguel no meu caminho, e desde então, cada dia tem sido uma descoberta do que realmente importa na vida. Luciana, com lágrimas nos olhos, também compartilhou seus votos. Quando nos conhecemos, eu havia perdido a esperança. Acreditava que amor e confiança eram luxos que não poderia mais me permitir. Você não apenas nos resgatou naquela noite, você me ensinou dia após dia que é possível recomeçar, que é seguro confiar novamente, que o amor verdadeiro existe. Hoje, não estou apenas ganhando um marido. Miguel e eu estamos ganhando a família que sempre sonhamos ter. As alianças foram trocadas com a ajuda orgulhosa de Miguel, e quando o juiz os declarou oficialmente casados, o pequeno jardim explodiu em aplausos e congratulações. A celebração que se seguiu foi alegre e descontraída, com música, comida deliciosa e muitas risadas. Miguel roubou a cena várias vezes, encantando a todos com sua energia e carisma, claramente feliz com a oficialização da família que para ele já existia há muito tempo. No final da tarde, quando a festa começava a se acalmar, Fernando encontrou Luciana sentada em um banco sob a grande árvore do jardim, observando Miguel, que brincava com os gêmeos de Camila. "No que está pensando, senhora Azevedo?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela e entrelaçando seus dedos nos dela. Luciana sorriu ao ouvir seu novo sobrenome, ainda se acostumando com a sonoridade. "Estou pensando em como a vida é imprevisível", respondeu ela, apoiando a cabeça no ombro dele. "Em como às vezes nossos maiores desesperos podem levar aos nossos maiores momentos de felicidade." Fernando assentiu, compreendendo perfeitamente. "Sabe o que eu penso?" perguntou ele, beijando-lhe suavemente a testa. "Que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar, não importa as circunstâncias. Se não fosse aquela noite chuvosa, seria em outra ocasião, de outra forma. O importante é que nos encontramos." Luciana refletiu sobre essa ideia, a noção de que talvez algumas almas estejam destinadas a se cruzar, como se o universo conspirasse para uni-las. "Talvez você tenha razão", concedeu ela com um sorriso. "De qualquer forma, sou grata por aquela chuva, por você ter parado o carro, por cada escolha que nos trouxe até aqui." Miguel correu até eles naquele momento, suas pequenas pernas levando-o direto para os braços abertos de Fernando. "Papai, mamãe", chamou ele animadamente, "vem brincar." Fernando e Luciana trocaram um olhar cúmplice, cheio de amor e promessas silenciosas de um futuro compartilhado. Então, de mãos dadas e com Miguel entre eles, caminharam em direção aos outros convidados, não apenas como marido e mulher, mas como a família que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado uns nos outros. Naquela noite tempestuosa, 2 anos atrás, quando Luciana desesperada acenava na chuva com seu bebê nos braços, jamais poderia imaginar que aquele momento de extremo desespero seria o início de sua verdadeira felicidade. E Fernando, que quase não parou o carro, nunca suspeitaria que aquela decisão momentânea mudaria para sempre o rumo de sua vida. Encontros inesperados, às vezes, são os que mais profundamente transformam nossas vidas. E às vezes é justamente quando estamos perdidos na tempestade que encontramos nosso verdadeiro caminho para casa.
Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.